Olá, amigo, paz e graça no coração de cada um de vocês. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar juntos? Continuamos aí estudando a nossa lição, Educação e Redenção. Hoje o tema está aí, os olhos do Senhor e a cosmovisão bíblica. O verso para a nossa consideração aqui, o verso principal, está em Provérbios 15, versículo 3, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Cosmovisão. O que é cosmovisão? Olha, de uma forma bem simples, cosmovisão são óculos conceituais nos quais enxergamos o mundo. Entendeu? Então, cosmovisão bíblica é isso aí, ó. São óculos conceituais nos quais usamos para enxergar o mundo. Também, a lição vem trazendo que cosmovisão são filtros que nós usamos para entender e explicar o mundo a qual nós vivemos. Através da cosmovisão, surgem perguntas com relação à vida humana, que envolve a nossa origem, a nossa identidade, o propósito, o porquê existimos, as lutas, também o nosso destino e a nossa vida moral. E por meio desses tópicos, vem então as perguntas. De onde viemos? Por que existimos? Para onde vamos? Qual deve ser a nossa melhor forma de viver? Ou nosso estilo de vida? Tudo isso por causa destes óculos conceituais, como eu disse, que nos ajudam então aí a enxergar o mundo em que vivemos. Tá bem? A lição vem buscando ajudar a responder algumas dessas perguntas. O primeiro tópico da lição está aí, os olhos do Senhor. E vem trabalhando aí a pergunta relacionada à nossa origem. De onde viemos? Sabe? Em Salmos, no capítulo 53, verso 1, diz assim: imagina o tolo em seu íntimo, Deus não existe. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Esta é uma cosmovisão, e quem tem ela é o tolo. Deus não existe, por isso sofrem tanto. De onde viemos? Sabe, será que nós viemos aí dos animais? Será que realmente o nosso bisavô, nosso tataravô, ele foi um macaco? Você veio do espaço? Ou você é um processo de evolução de uma ameba? Você veio de uma explosão, um tal de Big Bang? Ou você veio pelas mãos de um projetista inteligente, um criador? A cosmovisão relacionada com a nossa origem, você pode ser criacionista ou evolucionista. Você pode ter uma visão teísta ou ateísta. Ou você veio do nada, ou você veio por um ser inteligente. Sabe, a Bíblia deixa claro que nós viemos de um ser inteligente. É mais fácil você crer no criacionismo do que no evolucionismo. Eu costumo dizer que você precisa ter mais fé para crer no evolucionismo do que para crer no criacionismo. Criacionismo, apenas crer simplesmente que há um Deus que nos criou, que nos fez, que nos ama e nos mantém. Crer no evolucionismo, vem então dezenas de perguntas, como: se foi por um Big Bang, uma explosão,
Quem causou essa explosão? Como que essa explosão surgiu? Se é por um processo de uma evolução de uma ameba, quem está conduzindo esse processo? Como que isso acontece? Está entendendo? Crer no evolucionismo é preciso ter mais fé do que crer no criacionismo. E olha que o evolucionismo, ele está em colapso. Na realidade, não há mais uma evolução. Se você percebe, o homem, ao invés de evoluir, de se desenvolver, ele está cada dia mais se declinando. Na arqueologia, até hoje, não é encontrado nenhum fóssil que está em processo de evolução. Na época de Darwin, ele estava ainda em vida quando perguntaram para ele, mas por que não foi encontrado até hoje um fóssil? E a resposta dele foi que não havia tantos materiais assim. Mas hoje, no século XXI, se algo que não está em falta são materiais. Porque a arqueologia está trabalhando aí com todas as forças. E até hoje, nenhum fóssil foi encontrado em um processo de evolução. É mais fácil crer no criacionismo. Foi criado por um ser inteligente. No entanto, o próximo tópico da nossa lição vem trazendo o seguinte: a pergunta de Leibniz. E a pergunta dele é o seguinte: por que há algo em vez do nada? Você já imaginou o nada criando o nada? É interessante, né? Bem, ao ler a Bíblia, ela inicia dizendo o seguinte, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe, é impressionante como a existência de Deus é assumida na Bíblia. Na realidade, Gênesis, no capítulo 1, ele não começa com uma série de argumentos lógicos sobre a existência de Deus. Tá? Para a existência de Deus, o capítulo 1 de Gênesis apenas pressupõe que Deus, ele existe. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é criar e ao mesmo tempo amar. Ele é um Deus que cria, ele é um Deus que ama. Por que eu digo isso? Porque na cosmovisão grega, os deuses eram seres que estão muito distantes de suas criaturas. Seres apáticos, passivos. Enquanto na cosmovisão bíblica, nós temos um Deus presente, o Deus conosco, que lá com o povo de Israel diz, me fará um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Por meio de Cristo, ele veio e habitou, esteve com a humanidade. E que hoje nos dá a promessa de um dia estarmos com ele para todo sempre. Também é um Deus que nos mantém, que cuida, não segundo a teoria deísta, aí, que para eles é como se Deus fosse um relojoeiro que montou um relógio, deu cordas e foi embora. Não, não é assim. Deus não nos criou e nos deixou aqui à mercê dos acontecimentos. Ele nos mantém, ele nos cuida a cada dia. E sabe, as mentes mais brilhantes da ciência hoje têm reconhecido que realmente há um projetista. O mundo não veio do nada. E muitos cientistas ateus hoje estão se rendendo ao criacionismo, à visão bíblica de que nós fomos criados por um ser inteligente. Cosmovisão bíblica é o nosso próximo tópico. Sabe, só para você entender aonde queremos chegar, por exemplo,
o arco-íris. Para os ateus, isto é apenas um fenômeno natural. Mas para o cristianismo, aqueles que têm a Bíblia como única regra de fé e prática, o arco-íris, ele é uma promessa divina de que a terra não mais será destruída com água. É uma confirmação de uma promessa de Deus. Sabe, ao ler alguns textos da Bíblia, como por exemplo, Efésios, no capítulo 6, o versículo 12, diz que as nossas lutas não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Apocalipse, capítulo 12, o versículo 12, diz que o diabo está irado. E ele diz assim, ai da terra, porque o diabo está sobre ela, irado, cheio de ira e cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O porquê do sofrimento humano, o porquê sofremos, o porquê passamos o que passamos hoje. Sabe, de acordo com a Bíblia, Deus criou, mas o homem falhou, o homem caiu. Não soube usar o livre-arbítrio a qual Deus havia dado a ele como presente. E por meio desta queda, o precursor dela se chama diabo. E ele descobriu que a melhor forma de ferir um pai é ferindo seus filhos. A melhor forma de trazer tristeza a um Criador é destruindo aquilo que ele criou. Então, hoje nós vivemos em meio a um grande conflito, um conflito cósmico. E nós estamos no meio desse conflito. E por estar no conflito, numa guerra, você acaba sendo atingido. Esta é a cosmovisão bíblica com relação ao sofrimento humano. Mas é interessante. O próximo tópico da lição, ele vem tratando o seguinte: adorai o Redentor. Com a mesma intensidade que a Bíblia, ela mostra que nós temos um Criador, que nós fomos criados, que nós não somos frutos de um acaso, ela também trabalha a questão da redenção. A salvação da humanidade não foi algo que pegou Deus de surpresa. Não surgiu de uma hora para outra. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, 1 Pedro capítulo 1, verso 18, mostra que a graça de Deus já havia sido manifestada, dada à humanidade antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Algum tempo atrás, em uma das lições, eu falei com vocês acerca do dispensacionalismo, que para eles a graça surgiu na cruz. Na realidade, a graça de Deus sempre existiu. O maior evangelista, ou o primeiro evangelista, o que nós chamamos de proto-evangelho, foi o próprio Deus. Evangelho quer dizer boas novas de salvação. Deus lá no Éden, antes de dar a sentença, mostrar para Adão as consequências da sua desobediência, ele então promete que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele seria sim mordido no calcanhar, mas ia pisar a cabeça da serpente. Ali Deus estava dizendo que haveria um substituto. Alguém viria morrer pela humanidade. Apocalipse 13, versículo 8, diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Adão, ao desobedecer a Deus, ele tentou cobrir as suas vergonhas com uma folha de figueira. Mas Deus, o Pai, ele mata um animal, e com a pele daquele animal ele faz uma vestimenta para Adão e Eva. E aquele animal passou então a ser uma tipologia, um símbolo
um tipo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi o nosso Salvador Jesus. Sabe, a primeira vinda de Jesus, ela nos deixa certeza também com relação à segunda vinda de Cristo. É por isso que Paulo, em Hebreus capítulo 9, verso 28, diz que assim tendo Cristo vindo uma vez para tirar o pecado de muitos, ele aparecerá agora segunda vez e sem pecado, para aqueles que o aguardam para a salvação. A lição traz aqui um pensamento que diz assim: a primeira e a segunda vinda de Cristo são duas partes de um mesmo processo, o plano de salvação. Ah, meu amigo, Deus já preparou tudo. Deus sempre teve um método de salvação. E este é a sua graça salvadora, que surgiu antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, aonde Cristo se colocou como um substituto à disposição da raça humana. E hoje em Cristo Jesus, e sua morte na cruz do Calvário, nós possamos viver a plena certeza de salvação e remissão de nossos pecados. Adorai o Redentor. Apocalipse capítulo 14, o versículo 6 e 7, diz assim: viu-se outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Observa, um evangelho eterno. Não algo criado em um momento da história, mas o evangelho eterno. E quando eu estudo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, principalmente o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, eu descubro que o único meio de salvação é a graça de Deus. Porque foi pela graça que Enoque, Elias, hoje está no céu. Se não fosse pela graça de Deus, um povo com a dura cerviz, um coração duro como era o povo de Israel, a humanidade já não existia mais. Foi pela graça de Deus que muitos homens encontraram o perdão dos seus pecados, como Davi, Manassés e tantos outros. Foi pela graça de Deus. E esta é a graça que era pregada pelos profetas, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, verso 10. Esta é a graça que era anunciada na grande congregação, Salmo capítulo 40, versículo 10. Esta foi a graça encontrada no deserto pelo povo de Israel, Jeremias 31, verso 2. Adorai. O versículo 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Essa é a primeira mensagem angélica, convidando o povo a adorar o Criador, aquele que tudo fez. Um outro tópico da lição é a lei de Deus. Mais uma vez voltamos aqui a falar sobre a lei de Deus. Por quê? Nas primeiras perguntas que eu fiz aqui, para explicar a nossa existência, ou como um óculos conceitual para entendermos o mundo, vem a pergunta: como devemos viver? Qual deve ser o nosso estilo de vida? Se não existe um princípio moral, então eu posso viver como um bicho, como um animal qualquer, sem ordem, sem limites, achando que tudo é relativo, nada é absoluto. Mas quando eu olho por este lado, por que existo, qual é o propósito e qual deve ser a minha forma de viver, eu entendo que existe uma lei, um princípio moral, a qual eu devo deixar ser conduzido por ele. E esse princípio está na lei de Deus, está na lei do Senhor. Então, meus amigos, concluindo, como diz a lição, os olhos do Senhor e a cosmovisão bíblica. Temos um Criador, fomos criados, não somos frutos de um acaso. Infelizmente, a raça humana caiu. Hoje vivemos em meio a um grande conflito, mas nós temos um Deus presente que nos mantém, que nos cuida,
que nos guarda, nos protege. E temos a promessa e a certeza de que somos salvos por Jesus e Ele virá uma vez mais e nos tirará desse mundo de tristeza, dor e sofrimento. Você quer algo mais lógico, mais plausível, mais aceitável do que isto? Tão claro? Esta é a cosmovisão bíblica. Então, não sei qual é o óculos que você está usando. Não sei qual é a cosmovisão que está na sua mente. Mas olha, a mais plausível é esta aqui, ó. É o que nós encontramos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que esse seja o seu óculos. Que esse seja o seu filtro para ajudar você a entender, a explicar, a compreender o que acontece então neste mundo, quem somos, por que somos, para onde vamos, qual deve ser a nossa forma de viver. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até a próxima semana. Fiquem com Deus.